Hoje nós entrevistamos Leonardo Zompicchiati. É professor da Universidade Leonel Brizola e economista. Leonardo Zompicchiati é ainda assessor na liderança do PDT na Câmara dos Deputados. O Leonardo escreveu há pouco, e nós publicamos no nosso site, no nosso portal do PDT, um artigo sobre os BRICS. Ora, o que são os BRICS? Os BRICS é uma sigla, naturalmente, né, de Brasil, Rússia, Índia, China, né, China e África do Sul, porque aí a África do Sul está com um nome internacional, que é Sudáfrica em espanhol e South Africa em inglês. Então, o Zompicchiati, nós vimos seu artigo e, naturalmente, né, aquilo nos despertou muito interesse, porque ele explica o que é realmente, a que se propõe esse BRICS, né, que na realidade é um novo bloco de países que foi constituído há algum tempo, há uns 5 ou 6 anos, né, acho que não mais que isso. Exatamente. E que tem como objetivo se colocar diante das grandes potências, das superpotências que são os Estados Unidos, e ao mesmo tempo unir suas economias para tirar proveito, né, inclusive do petróleo, né, são países produtores de petróleo ou consumidores de petróleo, como ocorre com a China. Então, Leonardo, como é que você vê a última reunião, né, que houve dos BRICS, dos chefes de Estado dos BRICS, a qual esteve presente, né, a nossa presidenta, doutora Dilma Rousseff, e também os presidentes Vladimir Putin, da Rússia, o da China, que eu não me lembro mais o nome, e o da África do Sul. O que saiu de realmente importante ali? Ali, na verdade, Leite, ali é a consolidação do bloco, das propostas do bloco. Porque não adianta você ter apenas as reuniões de cúpulas e não efetivamente levar adiante as propostas. E eles estão pegando no ponto crucial, que é o das finanças. Todos os países, né, eles efetivamente dependem das finanças. E o jogo mundial das finanças está na mão, como você bem disse, dos países poderosos, dos países que foram colonialistas, dos países fazem parte do campo imperialista. E essa resolução dentro dessa reunião que aconteceu recentemente na África do Sul vem consolidar a posição do bloco. Para quê? Para que haja finanças não só para o investimento em infraestrutura desses países, mas também com aporte financeiro para crises. Ou seja, é uma entidade cujas finanças pode suplementar o Fundo Monetário Internacional, bem como o Banco Mundial, nessa questão de investimento e nessa questão da proteção do lastro da moeda internacional, que é o dólar. Na verdade, eles chegaram a anunciar a constituição do Banco dos BRICS. Né? Exatamente, o Banco dos BRICS. Que parece que tem como modelo o Banco do Sul. Uhum. Né? É uma proposta antiga que já está em pleno andamento, né? E que está financiando os países da América do Sul. E você acha que com tantas diferenças, né, ali, discrepâncias entre as nações, isso vai ser possível, Leonardo? Na verdade, essas divergências ela acaba, né, sendo um ponto positivo, porque exatamente essa parte que une os países, ela é comum, que é o problema das finanças, é o problema da infraestrutura, do investimento. E tem também a economia. Você usando as suas próprias finanças, você deixa de receber, por exemplo, certas injunções, né? Exatamente. Como é o caso do dólar, você, pelo uso da moeda dólar, eu acho que você gasta quase 10% do financiamento ou mais, né? Exato. Além do mais, você tem aquelas
situações impostas pelo FMI e pelo Banco Mundial, que cobram horrores, né? Sobretudo em matéria de política fiscal, de política econômica, né? E que incide basicamente e violentamente sobre os trabalhadores, que têm que baixar os salários, às vezes tem que fechar empresas e privatizar outras, e com isso eles se libertam. Se desvencilham disso. Não faz muito tempo o FMI vinha aqui ao Brasil, né, que eu acho que já tem uma postura um pouco menos arrogante, porque nós tínhamos que ir até eles, né, para eles determinarem o que nós deveríamos fazer na nossa economia para que aquele empréstimo houvesse garantias de que fosse saldado. E os empréstimos geralmente eram amarrados, né? Amarrados com um pacote de políticas, né? E políticas que tiravam totalmente a autonomia, não digo nem a soberania do país, que já ultrapassava não só a soberania, mas com a própria autonomia. Então, o Brasil, diversas vezes, né, em conjunturas, ele teve que ir correndo ao Fundo Monetário Internacional. E o pacote de arroxo, como nós vimos hoje, que se estabelece nos países, né, principalmente a Grécia agora recentemente, era imposto para a gente, como assim foi imposto para toda a América Latina. Tanto é que a solução do Banco do Sul visa também cobrir caso haja algum déficit em transações correntes e aí a necessidade de moeda de lastro, que é a moeda estrangeira, que é o dólar. Então, com que moeda trabalhariam esses países nas negociações do Banco do BRICS? Isso é um aspecto bastante importante, porque muitas vezes a gente analisa, né, determinada circunstância, mas não leva em consideração todo o processo que leva a isso. Então, durante muito tempo, né, depois da Segunda Guerra Mundial, foi imposto, né, ao mundo o dólar como a moeda para transações. E o dólar ele era lastreado em ouro. Até que em 1970 os Estados Unidos deu o calote. Né, falou, olha, nossa moeda não mais vai ser lastreada em ouro. Então, impôs, né, o dólar, a impressão do papel moeda, né, para todo mundo, para as moedas de transações internacionais. E os países ficam necessariamente dependentes do dólar. Hoje ainda persiste, aliás, tão mais quanto antigamente, por causa do volume, né, das transações internacionais, a necessidade de se ter dólar enquanto divisas, enquanto moeda de divisa. Então, esse banco, né, esse lastro e esse fundo para investimentos, ele é constituído em dólar. São 50 milhões de dólares, 50 bilhões de dólares para investimento e 100 bilhões de dólares enquanto lastro para questões de crise. Exatamente, né? Situações de crise. E de outra forma também, de forma bilateral, esses próprios países têm feito acordos, sobretudo a China, em troca de divisa direta. Então, por exemplo, nós fazemos uma compra na China e a China aceita o nosso real. Da mesma forma que demandamos, né, a China demanda serviço nosso e é pago em yuan. Isso ajuda a equilibrar a conjuntura da moeda internacionalmente. Aliás, esse escambo, vamos chamar assim, né? Certo. Que não é propriamente um escambo. Escambo monetário, né? Escambo monetário. Isso já vem sendo praticado pelo Brasil e a Argentina há um tempo, né? Exato. Isso resolveu, por exemplo, a gente já não paga mais o pedágio do dólar. Exato. Né? E parece também que o Banco do Sul está partindo também para esse tipo de prática, né? Para que as transações se deem em moedas locais, né? Para evitar e se distanciar do dólar. Mas, Leonardo Zuppicchiati, nós estamos chegando ao final dessa pequena entrevista, então eu gostaria que você colocasse finalmente a sua apreciação, né, sobre os BRICS, o que é que representa para você os BRICS, e daquilo que ele vai ajudar o nosso país, que é o nosso caso, o Brasil, né, que tem grandes afinidades econômicas, né, e às vezes até culturais com a Rússia, a China e a África do Sul, né? Inclusive econômicas, né? Porque a nossa situação de emergente também, porque a China, todo mundo fala que a China é uma grande potência, mas coitada, né? Ela tem uma população miserável de quase 2/3, parece. Exatamente, tem muitas dificuldades, né? Então, a Rússia é a mesma coisa. Da né? mesma forma, assim como a África do Sul, né? Assim como a Índia, né? Então somos países que também fomos, né,
em grande parte desses países fomos vítimas do colonialismo, né? Então eu entendo a importância dos BRICS, não só dos BRICS, mas como a união das nações do continente sul-americano, né? Eu entendo como o processo efetivo de ruptura. Porque o que acontece? A economia internacional, ela funciona com base nas finanças. Mas as finanças também é necessário outros tipos de recurso. Recurso humano, a mão de obra, né? E os recursos naturais. Senão você não tem a formação, né, a produção de produtos e a troca desses produtos. Mas essa estrutura que foi criada, ela dava importância somente para quê? Para as finanças. E os países nossos, né, como é o caso do Brasil, rico em matéria-prima, a Rússia, né, o petróleo da Rússia, a África do Sul em minérios, né, a Índia e a China, né, com abundante população, ou seja, fornecedora de mão de obra, faz uma união desse ponto de vista econômico, para valorizar também os outros recursos da produção, não só as finanças. E contrabalança essa divisão internacional, né, da produção, a divisão internacional da mão de obra, da produção em si, que venha a beneficiar, né, todos esses países. Então, é um tipo de união que são formação de blocos que se contrapõem efetivamente à dominação e à expoliação que o nosso continente, esses nossos países, né, apesar de estar em diferentes continentes, Ásia, África, né, e América, vem sofrendo ao longo dos anos, principalmente do século passado. Mas assim, entrevistamos o economista e professor da Universidade Leonel Brizola, Leonardo Zompicchiati.